E no meu amado ouvinte da Palavra de Deus, eu sou o pastor Adriano Cunha. E já de antemão eu peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal. E se você gostar do nosso material, você possa estar enviando para outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar dando início ao nosso curso de liderança cristã. E eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida. Esse trabalho é destinado para aquele que quer ser um bom líder dentro do Evangelho, seja um pastor, seja um líder de algum departamento ou alguém que quer de fato trabalhar na obra do Senhor e lidar bem com as ovelhas de Deus. Amém? Princípios de liderança aplicado ao ministério cristão. Introdução. Desde o início dos tempos, sempre existiu a necessidade de líderes para comandar o povo, pois todo rebanho precisa de um pastor. Isaías 40, versículo 11. Todo líder tem a responsabilidade de cuidar do grupo, povo, departamento, união, etc., que lhe foi confiado, com amor e firmeza, pois a primeira responsabilidade de um líder é defender o seu rebanho. Um líder é uma pessoa escolhida por Deus para conduzir a igreja, departamento, etc., ao caminho do céu, né? Êxodo 18, do 13 a 27. Um exemplo muito importante, um detalhe muito importante é que um líder deve ser uma pessoa capacitada. Êxodo 18, 25. Sendo assim, colocar alguém despreparado para comandar o povo é tanto desrespeito com o povo, como uma afronta à palavra de Deus. Devemos sempre seguir o exemplo de Jesus. Ele escolheu seus apóstolos e os preparou durante 3 anos e meio aproximadamente. Muitas igrejas hoje já não seguem as ordenanças e os exemplos de Cristo, mas sim as suas próprias leis. Mateus 15, do versículo 7 ao 9. Por este motivo, existe uma crescente banalização do ministério, igrejas fracas e crentes sem estrutura. Este curso vem ajudar a transformar esta realidade. Amém? Um cristão deve ser separado para o ministério segundo a chamada que de fato existe nele. Amém? E quando a pessoa é chamada, ela deve se capacitar para poder estar fazendo a obra do Senhor. Né? Qualquer outro meio que leve essa pessoa a ser um líder é um meio que não tem nada a ver com Bíblia e nem tem nada a ver com Deus. Né? Então, Deus pode ou não endossar essa ação daqueles que empossaram aquela pessoa. Então, o que acontece? Muitas igrejas têm ficado fracas porque tem líderes fracos que de fato não foram escolhidos por Deus e também não se prepararam para fazer a obra de Deus. Amém? A Bíblia fala que nós temos que ser obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Então, se você de fato é um obreiro, de fato está à frente de um povo, você tem que buscar se capacitar para fazer a obra de Deus. O primeiro texto aqui fala, somos mordomos do rei. O que é um mordomo? Quando falamos a palavra mordomo, logo nos vem à mente a imagem de um criado que serve às mesas e cuida dos afazeres da casa e da família dos seus empregadores. O mordomo é um administrador dos bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio. Né? Veja exemplos lá em Gênesis 39, 4 e também Lucas 12, 42 e Atos 8, 27. Quando esta função é exercida por uma mulher, ela leva o nome de governanta. Amém? Então, o mordomo, irmão, a gente pensa logo no Batman, né? Ali do mordomo ali do Alfred, né? Do mordomo do Batman ali, aquela pessoa que estava ali junto sempre com ele. Então, nós como somos líderes cristãos, nós somos mordomos porque nós cuidamos daquilo que não nos pertence, né? Nós vamos ver aqui com muita clareza aqui nesse estudo que nós cuidamos daquilo que não nos pertence, cuidamos daquilo que é de Deus. Amém? Nós, como mordomos do rei, né, cuidamos dos seus negócios aqui na terra. Ou seja, nossa função como líderes é cuidar de nossos liderados, como ele mesmo cuidaria, pois não devemos desapontar o nosso Senhor. Devemos sempre lembrar que cuidamos dos negócios de Deus e não dos nossos. Como você tem lidado com os negócios do Senhor que lhe foram confiados, né? Que lhe foram confiados. Como você tem lidado com os negócios que o Senhor te confiou? Amém? Que na verdade nós não cuidamos dos nossos negócios, né? A igreja não é nossa, o povo não é nosso, é de Deus. Então nós devemos cuidar do povo de Deus como Deus
cuidaria. Amém? Então, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter esse pensamento de que nada é nosso, nós só administramos até o momento que Deus assim desejar que isso aconteça. Amém? O grande erro de muitos líderes é agir como se a obra fosse deles. Assim lidam com as pessoas, não como o Senhor lidaria e espera que lidemos, mas como eles julgam ser o correto. Tratam os liderados com arrogância, desprezo, ira e não se submetem às autoridades. São ditadores, mesquinhos e egoístas. O ministério deles está fadado ao fracasso. Por quê? Não é assim que deve ser liderado o povo de Deus. Pelo contrário, você tem que ter a mente de Cristo. Uma das chaves para que você lidere bem, né? Você lidere bem o povo de Deus, ela é você se fazer essa pergunta: o que Jesus faria? Qual seria o posicionamento de Jesus diante dessa situação? Amém? Um bom líder é aquele que cuida bem dos negócios do seu Senhor, né? Veja lá depois de Mateus 25, 21. Na parábola dos talentos, nós podemos destacar 2 pontos, né? Primeiro, a obediência e segundo, a fidelidade. O bom mordomo do Senhor deve ser obediente. Depois você dá uma lida lá em Êxodo 19, do 5 ao 8. Pois a obediência é fundamental para o exercício da mordomia e, além disso, nos traz vitórias e bênçãos. Amém? O bom mordomo deve também obedecer às autoridades, tanto seculares como eclesiásticas, pois se ele for desobediente aos seus líderes, como espera que os seus liderados lhe obedeçam, né? Depois você dá uma lida lá também em Romanos 13, versículo 1. O bom mordomo do Senhor também deve ser fiel. Fidelidade é o mesmo que lealdade. Todos confiam uma pessoa fiel, ou seja, leal, né? Todos confiam é uma pessoa fiel, é uma pessoa leal. Amém? Nós temos que ter também em nossa consciência de que quando nós lideramos e somos liderados, nós temos que também obedecer às autoridades que estão sobre nós, porque como é que nós seremos respeitados se não respeitamos aqueles que estão sobre nós, amém? Então o que acontece? Nós temos que ter essa visão e essa consciência de que nós lidamos com os negócios de Deus, ou seja, a salvação das almas, o reino dos céus ser anunciado na terra, né? O estabelecimento da sua igreja, e nós somos mordomos, cuidadores desse trabalho. Não somos senhores, somos cuidadores, amém? Nós devemos ser fiéis a Deus, né? 2 Reis 12, 15, Atos 20, 26 e 27. E para com o próximo, né? Você lê lá 1 Tessalonicenses 2, 10, amém? Você dá uma olhadinha lá também. E Deuteronômio 1, 16. Veja agora alguns exemplos de fidelidade, né? Abraão, Gênesis 22 e Gálatas 3, 9. José, Gênesis 39, 4. Moisés, Números 12, 7. Hebreus 3, 5. Davi, 1 Samuel 22, 14. Daniel, Daniel 6, versículo 4. Paulo, Atos 20, versículo 20 e 27. Timóteo, 1 Coríntios 4, 17. Tíquico, Efésios 6, 21. Onésimo, Colossenses 4, versículo 9. Né? São alguns exemplos aqui de fidelidade, amém? Para que você venha estudar e pesquisar. Nós temos outras referências bíblicas aqui, e as referências bíblicas aqui que nós não citamos, né, para não estar aqui deixando didático demais a nossa aula, né? Nós vamos colocar lá na descrição do vídeo, você abre lá e você vai ver as referências, você faz essa pesquisa aí na sua Bíblia também, em nome de Jesus, amém? Quando um líder é fiel, ele adquire a confiança do povo. Ninguém pode confiar em uma pessoa que não inspira confiança. Se um líder perde a confiança do povo, ele não pode mais exercer liderança alguma sobre ele. Ninguém segue a quem não confia.
Se você não confia em uma pessoa, a sua tendência natural é se afastar dela o mais breve possível. Por isso, devemos prezar por nossa imagem perante a comunidade a qual servimos, não com maquiagem, como é o costume de muitos, mas com verdade e sinceridade, buscando sempre a santidade e nunca a autorrealização, amém? Sincero, irmão, sem cera, né? Ou sem máscara de cera, né? É um termo que era usado ali no latim, né? Para mostrar ali sem cera, né? Ali do teatro, né? Sem a máscara de cera ali do teatro, com o rosto limpo. Então, o que acontece? Nós, como líderes, nós temos que ter ali uma imagem sem risco, sem mancha, perante a sociedade, a comunidade a qual nós servimos. Por quê? Porque quando as pessoas perdem a confiança no líder, elas já não seguem mais essa pessoa. Já não conseguem seguir essa pessoa, elas perdem a confiança, elas começam a se afastar dessa pessoa. Amém? Então, a pessoa que quer abraçar a liderança cristã é uma vida de abnegação e fé. É uma vida de renúncia. É uma vida de entrega, é uma vida de privações, né? Nós podemos fazer alguma coisa, mas não fazemos. Por quê? Porque temos que manter ali a nossa imagem diante das pessoas. Então, se a pessoa não está preparada para negar a si mesma, para tomar a cruz e seguir, então não faça. Porque ser um líder para querer impor às pessoas a sua autoridade, né? Você não é autoridade nenhuma se o Senhor Deus Todo-Poderoso não estiver com você. A pessoa tem título, mas não tem autoridade. Por quê? Porque Deus não endossou aquilo ali. Deus não está naquele negócio. Então, querido, uma coisa importante, um líder ele tem sempre que saber que ele é uma pessoa que procura se abnegar, uma pessoa que procura negar a si mesmo, uma pessoa que abraça o ministério, uma pessoa que ela está pronta para tomar a sua cruz, né? Negar a si mesmo e seguir. Isso é de fundamental importância. Bem, se a pessoa acha que vai ser líder para ser servida, então ela perdeu toda a visão do evangelho, né? Porque maior é aquele que serve. A Bíblia diz isso. Então, querido, ser um líder cristão é também viver uma vida de abnegação e fé, viver uma vida de sinceridade, de verdade e viver aquilo que está pregando. Se a pessoa não tem condição de fazer isso, é melhor que ela não faça, porque a mão do Senhor com certeza irá pesar sobre essa pessoa, porque Deus não é Deus de brincadeira. Às vezes as pessoas brincam muito com Deus, as pessoas têm a imagem de Deus, né, como se fosse o Papai Noel, né, aquele ser bonachão que está ali para dar tudo que as pessoas têm, né, como se fosse um gênio da lâmpada, mas essa não é a verdade. O Senhor Deus Todo-Poderoso é um ser que existe desde os tempos da eternidade e nós não devemos estar afrontando a Deus. Então, para aquele que não tem condição de abraçar o ministério, é melhor que não faça, né? Mas se quer de verdade servir a Deus e tem alegria e prazer em servir ao seu próximo, vamos estar estudando. Esse estudo será fundamental para você. Você vai estar aprendendo muito sobre como ser um bom líder diante da sua comunidade, do seu povo, né? Do grupo que você está liderando. Amém? Essa é a primeira aula. Eu quero pedir a você que você não deixe de seguir as aulas, e são importantes. Eu vou colocar algumas referências ali, para não ficar muita referência aqui, né? Estar aqui ditando muita coisa aqui. E vou botar lá na descrição e você pode estar acompanhando em nome de Jesus. Eu espero que Deus te abençoe, derrame sobre você das suas bênçãos, da sua graça. Peço também que você se inscreva aí no canal e que você venha também compartilhar esse trabalho em nome de Jesus. Não perca a próxima aula em nome de Jesus.